Primeiramente, a adubação. Como elas passaram um inverno bastante rigoroso, elas sofreram um bom pouco. E então agora a gente sempre indica de colocar, tem o adubo químico, adubo orgânico, terra nova, é sempre interessante também colocar nelas, para elas virem com uma brotação forte para todo o verão e se transformar, terem a transformação que a própria pessoa deseja da planta, né? Não, se a gente não colocar adubação nela, ela estando enfraquecida, ela não consegue desenvolver tanto quanto a pessoa gostaria que ela se desenvolvesse. Raquel, essa colocação de adubo orgânico ou químico deve ser na dose certa, porque a planta também não pode receber em excesso. Sim, e é interessante também existir um equilíbrio. A gente utiliza muito, com bastante frequência, o conhecido como NPK, nitrato, fósforo e potássio, sendo que esses deve existir um equilíbrio. Se a gente colocar muito nitrato, que seria o caso da ureia, a gente desequilibra a planta no fósforo e no potássio. Então a gente não pode colocar um só dos adubos, tem que colocar ele em equilíbrio para que a planta tenha o fortalecimento do enraizamento, fortificação de folha e crescimento. Ele precisa dos três juntos. E depois do fortalecimento da planta, tem também a poda. Acontece junto fortalecimento e poda, que também deve ser feita agora no mês de setembro? Na verdade, as podas, elas podem ser feitas durante todos os meses de primavera e verão. Como o crescimento dela hoje, no início de setembro, ainda não está ocorrendo, ela está se movimentando, pelo menos aqui na nossa região bastante fria, as plantas estão começando aos poucos agora. Então, as podas podem ocorrer em outubro, novembro, dezembro, elas podem ser feitas em todos os meses, lembrando a questão da lua, que não podem ser podadas na troca da lua. E só que aí eu posso mostrar para todos como é feita a poda de cítricas também. As cítricas, como elas têm bastante folhas e elas são muito fechadas, a criação de fungos dentro dela é bastante grande. Então a gente deve podar de uma forma para abrir, para deixar que a circulação de vento e o sol entrem na planta, para que não criem esses fungos. Existem inseticidas também necessários para passar nelas, porque tem muitas variedades de bichinho que grudam na planta para se alimentarem, né? Então também é interessante passar veneno nas plantas, principalmente nas cítricas, e nas que fazem floração pouco, elas recebem menos herbicida do que nas frutíferas. Mas eu posso também mostrar para todos. Também existe aquela plantinha conhecida como buxus, que aquela tem que ser podada em qualquer época do ano, ela pode receber a poda também. Com relação ao enraizamento, o que pode ser dito? Tem as orquídeas, que muitas pessoas têm elas em casa, elas depois que terminam o florescimento, que termina aquele pendão de flor, é necessário fazer a duplicação do enraizamento, né? Ele se fechou bastante e aí dá para colocar em outro pote, então obrigatoriamente tem que ser colocado uma terra específica, que não deixe segurar muita a água dentro, então é mais utilizada cascas, né? E se a gente não troca a terra dessas plantas, não somente a orquídea, como plantas que estão dentro de vasos, nos escritórios, nas residências, quando passa 2 anos que essa planta está plantada no mesmo pote, ela enraiza, a planta continua seu crescimento, né? Aí o que nós devemos fazer? Retiramos essa planta do pote, cortamos o enraizamento dela e recolocamos no mesmo pote, no mesmo vaso, a planta, só que com terra nova. Aí a planta vai continuar tendo nutrientes, ela enraiza de novo, e isso se faz a cada 2 anos, né?